o Estado não é um fim em si mesmo, que ele serve ao povo e que as grandes decisões políticas devem ser tomadas a partir da vontade do povo ou de pessoas que o próprio povo elege. O senhor já se referiu publicamente sobre a crise constitucional pela qual passamos recentemente. Sim. A nossa Constituição esteve sob ameaça? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. Eu acho que a gente teve um período em que fomos governados por um adversário da Constituição. Me refiro ao Jair Bolsonaro, que tinha projetos que são diametralmente opostos ao da Constituição. Por exemplo, de desprezo a direitos das minorias, de ataques ao meio ambiente, a jornalistas, né, de, enfim, discursos assim, muito radicalizados contra todos que não pertenciam ao seu grupo, e, enfim, trazer de volta, né, os militares, uma posição de centralidade no poder, e que ameaçou até um dos elementos que ele é central, não só no constitucionalismo, mas para a própria ideia de democracia, que é a alternância no poder, né, ao buscar deslegitimar as eleições, o processo eleitoral, né, ao atentar contra as instituições. Eu acho que havia um risco, né, e o risco, para mim, não era só de golpe. Eu acho que se tivesse havido uma eleição muito comum em regimes com tendências autoritárias, que no segundo mandato você consiga implementar aquela agenda autoritária por ocupar as instituições, por ter havido já um grande desgaste. Então, acho que além do risco do golpe, havia a questão do desgaste institucional aos mecanismos da democracia que estava acontecendo. Mas acho que a Constituição de 88 mostrou resiliência, né? Seja pelo resultado eleitoral, acho que o povo levou em consideração a Constituição ao votar, a democracia ao votar, seja também porque várias instituições funcionaram e conseguiram colocar limites, né? Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, teve um papel importante na proteção do constitucionalismo da democracia nesse período difícil que o Brasil atravessou. Eu ia perguntar exatamente a que o senhor atribui essa resistência da democracia, né? Visto que o Brasil já viveu outras rupturas, pelo menos 5 golpes, né, de governo durante o período republicano, passou por 7 constituições, né? Nós estamos na 7ª Constituição desde o período colonial. O que mais nos ajudou para que a democracia sobrevivesse? Eu acho que foram vários elementos. Quer dizer, o primeiro, a gente tem uma sociedade civil forte. A sociedade civil não ficou calada, né? Então houve, enfim, muita resistência da própria sociedade, né? Claro que quando a gente fala de sociedade civil, estamos falando de algo que é plural. Então tinha setores da sociedade que apoiavam, né, o regime, tanto que o presidente se elegeu, né? Mas houve resistência da sociedade civil organizada, resistência, enfim, de entidades, de associações que se mobilizaram na defesa dos seus direitos. O que não houve em outras rupturas, né, democráticas. Eu diria que houve menos, né? Talvez a sociedade civil estivesse mais organizada nesse momento. Uma outra instituição que acho que se mostrou muito importante e forte foi a imprensa, né? A Constituição de 88 é uma Constituição que protegeu bastante a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, e a gente teve uma imprensa bastante crítica, né, no sentido positivo. Crítica não nessa lógica de perseguir, né, mas de fazer o papel que é efetivamente da imprensa, que é ser enfim, alguém que está ali botando o dedo nas feridas quando isso é necessário. Isso aconteceu, né? Outra instituição que eu acho que se mostrou bastante forte nessa resistência foi o Supremo Tribunal Federal. Então, a gente olha para outros países que atravessaram crises democráticas, seja por governos autoritários de direita ou de esquerda, então podíamos falar da Hungria, né, um governo autoritário de direita, ou da Venezuela, um governo autoritário de esquerda, mas em muitos outros casos, o que aconteceu foi uma captura das Supremas Cortes ou dos tribunais constitucionais, com uma resistência que não se verificou na prática. No Brasil, felizmente, a gente teve essa resistência, né, através de uma série de decisões do Supremo, no
período delicadíssimo que a gente atravessou da pandemia, mas também sobre uma série de outros assuntos, em matérias ligadas à proteção de minorias, matéria ambiental, né? A própria investigação de quem fazia atentados contra o processo eleitoral e a democracia. Então, acho que isso foi importante também. Como que o senhor avalia a atuação do Ministério Público nesse aspecto, né? O senhor estava falando, inclusive, das investigações, o Ministério Público participou. Eu acho que o Ministério Público Federal, que era, né, que tinha essa atribuição, falhou bastante nesse momento de crise, né? Eu cheguei já a escrever isso, acho que, lamentavelmente, o Procurador-Geral da República não mostrou a independência que deveria ter mostrado, né? Isso até acho que levou o Supremo Tribunal Federal a adotar algumas posições até meio heterodoxas, por exemplo, no campo penal, assumindo um certo protagonismo no campo penal, na investigação de autoridade, que não são nem muito típicos do processo judicial brasileiro. Mas eu acho que era um cenário em que, se isso não tivesse acontecido, eu não sei se a democracia brasileira teria se mantido de pé. Quando o senhor fala heterodoxa, fugindo um pouco do que determinam as leis, isso era justificável naquele momento? Eu acho que naquele momento era justificável. A gente tinha um contexto muito excepcional e que, se a ortodoxia fosse mantida, a missão maior... As 4 linhas da Constituição, como tantos ouvimos falar, né? A missão maior do Supremo de proteção dos direitos fundamentais e da democracia não teria sido atingida. Então, acho que o Supremo exerceu esse papel da maneira como ele deveria ter exercido. Acho que uma questão diferente é se, findo esse momento tão crítico e tão delicado, se isso continua a se justificar. Eu acho que já estava no momento de a gente voltar a uma atuação mais autocontida em aspectos, por exemplo, de direito penal, temas ligados à liberdade de expressão, mas eu acho que naquele momento aquilo foi muito importante para a gente manter a democracia brasileira. E quais são os desafios do constitucionalismo de agora em diante? São vários, né? Eu começaria daquele que talvez seja o problema mais estrutural do nosso país, que é muito antigo, que é a nossa profunda desigualdade. Uma desigualdade que não é só econômica, uma desigualdade que tem a ver também com acesso a direitos, acesso a serviços públicos, né? Com a exposição à violência. Então, a gente tem uma Constituição que ela é igualitária, que ela prevê direitos para grupos vulnerabilizados, mas a gente ainda tem uma sociedade muito desigual, com muita desigualdade econômica, de renda, com muita desigualdade racial, com muita desigualdade de gênero, né? Então, acho que esse é o grande desafio brasileiro, que é um pouco... Seguir a Constituição, porque a Constituição garante tantos direitos. Sim, exatamente. Mas eu acho que, assim, a gente tem muito internalizado na maneira, né, de ser, da nossa própria sociabilidade, uma compreensão hierárquica, uma compreensão que acaba sabotando essa dimensão igualitária da Constituição. Então, não à toa, né, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, sob múltiplos índices variáveis e perspectivas. Eu diria que esse talvez seja o nosso grande desafio. Ao lado dele, eu acho que a gente tem vários outros desafios muito difíceis, muito delicados. Então, a gente vive hoje um momento de crise climática, todos nós estamos sentindo até nesse momento, pelo calor, pela secura, né? Enfim, há o risco real da existência humana no planeta ficar inviabilizada. E o Brasil tem um papel muito importante nisso, por causa das florestas que a gente tem, né? Por uma série de razões. E eu não sei se o sistema político está respondendo com a velocidade que deveria a isso. Mesmo fim desse período, na minha opinião, trágico da história brasileira, em que se tinha um governo negacionista, mesmo agora a gente não vê, seja no Congresso Nacional, seja no próprio Executivo, talvez o nível de priorização, que é algo tão sério que coloca a nossa própria existência no planeta em risco, né? Então, o segundo desafio. Um terceiro desafio que eu também destacaria tem a ver com a gente, de novo, estabilizar a nossa democracia.
A gente, durante, né, esses 36 anos de vigência da Constituição, ela vai fazer 36 daqui a pouco tempo, durante a maior parte desse tempo, a gente não tinha atores políticos relevantes que se insurgiam contra a essência do projeto constitucional brasileiro. Você tinha disputas ideológicas legítimas dentre as forças políticas hegemônicas, quer dizer, um conservadorismo democrático que defendia talvez mais mercado, tal, uma posição mais progressista que defendia às vezes mais intervenção do Estado, mas havia um certo senso comum no sentido de que as regras do jogo democrático tinham que ser respeitadas, você não ia atentar contra as instituições, etc. e tal. Eu acho que um pouco saiu da lâmpada, né, o gênio, ele tem que voltar para a lâmpada. Né? Quer dizer, a gente precisa voltar a ter uma estabilidade democrática sem que segmentos políticos relevantes, com chances de chegar ao poder, se insurjam contra a própria ideia do constitucionalismo democrático. Né? Isso não está ocorrendo só no Brasil, a gente vê movimentos Exato. em outros países, no na mundo Europa, todo. Nos Estados Unidos. Estados Unidos, exatamente. Que exemplos a gente deve seguir para garantir que a democracia continue sendo respeitada? Eu acho assim que tem várias questões aqui que são muito complicadas, são muito delicadas. A gente tem, enfim, primeiro, a gente deveria pensar em regular redes sociais. Hoje, as redes sociais tiveram um papel em aumentar a polarização, em fazer com que as pessoas se tornassem mais radicais. Né? Isso na Europa tem regulação, no Canadá tem regulação. Acho que isso seria um ponto importante. Outro ponto importante é que é cultural. Né? Eu digo isso há muito tempo, era muito importante, por exemplo, que a gente estudasse nas escolas democracia, rudimentos de direito constitucional. Claro que a criança ou adolescente não vai precisar saber de quem é a competência do quê, como é que você faz uma lei. Mas o que é igualdade? Né? Por que a igualdade é importante? Por que a liberdade de expressão é importante? Qual é o papel do legislativo? Qual é o papel do judiciário? Eu acho que uma sociedade com mais conhecimento desses temas de cidadania talvez fosse se insurgir mais contra aqueles que buscassem violar a democracia. E eu acho que essa própria desigualdade extrema que a gente tem, né, ela gera assim, uma certa insatisfação com o sistema. E às vezes oportunistas que nem têm essa agenda de aumentar a igualdade podem se aproveitar disso e atentar contra o sistema no que ele tem de bom. Então acho que seria importante promover a igualdade, especialmente essa igualdade econômica, avançar em direitos de pessoas que estão em condição de maior vulnerabilidade econômica e social, até como um mecanismo para nos blindar de riscos democráticos. E esse é um papel do Ministério Público, né? Garantia desses direitos. Como é que vem atuando a instituição e que rumo que o senhor acha que ela deve adotar? Não, eu acho que a Constituição de 88 delineou um modelo muito bacana, muito interessante de Ministério Público, que é diferente daquele modelo clássico do Ministério Público que só se preocupa com a acusação, o Ministério Público, né, que tem esse foco muito centrado no direito penal, que também, claro que é importante, né, mas o Ministério Público é, acima de tudo, um advogado da sociedade, então que se preocupa com meio ambiente, com direitos humanos, com direitos difusos, direitos coletivos, e acho que essa é uma construção que foi sendo feita ao longo do tempo. Os Ministérios Públicos foram, enfim, se dotando dos instrumentos para fazer isso e acho que tem dado uma contribuição muito importante para a sociedade brasileira. É possível aprimorar? Sempre é possível aprimorar, né? E a gente tem, evidentemente, altos e baixos dependendo do momento em que a gente viva, dependendo de que Ministério Público, de que função a gente esteja falando. Eu, por exemplo, acabei de fazer uma crítica ao Ministério Público Federal no governo Bolsonaro. Uma área, por exemplo, que eu acho que o Ministério Público brasileiro como um todo deveria se aprimorar é controle externo da atividade policial. Né? O Brasil é um país com muita violência policial, uma violência que quase sempre recai sobre uma população muito vulnerabilizada, e a gente não vê isso com a centralidade na agenda do Ministério Público brasileiro, que, na minha opinião, deveria ter. Na questão das desigualdades, como é que o Ministério Público deve atuar para garantir que elas sejam minimizadas cada vez mais, né?
Eu acho que, em primeiro lugar, uma preocupação muito central na defesa dos direitos das populações vulnerabilizadas. E isso não só quando você está tratando especificamente de direitos daqueles grupos, mas também nessa atuação, vamos dizer assim, mais genérica, né? Então, assim, o Ministério Público está atuando no campo penal. Não pode ignorar, às vezes, as circunstâncias das pessoas que estão envolvidas em determinados fatos, né? O Ministério Público que atua no campo penal e que, às vezes, está mandando pessoas para prisão, né? Tem que ter o interesse de saber quais são as condições dessa prisão, como é que ela funciona, né? O nível de violação de direitos que hoje está encarcerado no Brasil implica, até para eventualmente ser mais parcimonioso nessa questão da prisão. Então, acho que o Ministério Público tem esse papel, tanto de promover direitos na sua atuação no campo dos direitos difusos, dos direitos humanos, etc., mas também, em outras atuações mais tradicionais, se preocupar com o impacto que o que ele faz pode fazer no campo dos direitos. Outro aspecto que é importante é o Ministério Público se atuar, se perceber como um locus, como um espaço da sociedade. Então, não é o Ministério Público que vai ter as respostas, ele tem que se abrir para as demandas da sociedade, tem que ser permeável e poroso às demandas que vêm da sociedade, muito especialmente esses grupos que às vezes têm dificuldade de acesso ao sistema de justiça. Na questão da mudança climática que a gente vinha falando agora, que é vital. Sim. E que é um tema que é urgente. Sim. Como é que o Ministério Público deve atuar? Eu acho que tem muitas formas de atuar, né? Mas a gente podia pensar assim, os municípios têm planos de adaptação para as mudanças climáticas? Então, fiscalizar, por exemplo, municípios que têm e municípios que não têm. A gente viu, né, a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em outras cidades, pela falta de planos adequados de adaptação às mudanças climáticas, né? Até na verba que deveria ser Exato. investida para prevenção, né, de eventos como esse, que não foi empregado. Exato. Isso é uma função do Ministério Público. Exato. Cobrar, né? Eu acho que aqui muitas vezes pode ter também um papel penal, quer dizer, a gente está vendo aqui essa quantidade de incêndios, né? Hoje mesmo eu estava ouvindo num podcast o Carlos Nobre, provavelmente o maior cientista ambiental brasileiro, dizendo que, embora esses incêndios tenham uma ligação direta com o aquecimento global, uma boa parte deles foi provocada por finalidades criminosas. Então, isso aqui envolve também tipos penais, né? Existe em algumas regiões do país, na Amazônia, por exemplo, às vezes uma impunidade diante daqueles que invadem territórios indígenas e desmatam, né? Que, enfim, violam a legislação ambiental, a legislação de proteção de povos e comunidades tradicionais, que são também guardiões da floresta. Então, essa atuação também acho que é muito importante. E eu não tenho dúvida alguma que o Ministério Público tem um papel central nisso e um papel que é muito convergente com essa ideia de advogado da sociedade. E o poder de atuar em forças-tarefas, em formar forças-tarefas para investigar casos assim, por exemplo, de incêndios que são criminosos, em outras atividades criminosas, é essencial também. Certamente. Eu acho que a colaboração, a cooperação, inclusive às vezes entre vários ministérios públicos de vários estados, por vezes envolvendo o Ministério Público Federal, né? Porque essa questão climática é uma questão que afeta a todos nós, né? E com frequência as atividades vão estar, enfim, dispersas aí também pelo território do país. Falando sobre o Ministério Público de Minas, essa questão do debate da Semana do Ministério Público, que é rumo aos 40 anos da Constituição, como o senhor vê que a instituição está trilhando esse caminho? Eu não sou de Minas, né? Então eu não saberia dizer no detalhe, mas a visão que eu tenho é de uma instituição que é muito forte, que desempenha esse papel de advogado da sociedade, que está se estruturando para ouvir as demandas da sociedade, que atua nas mais diversas áreas. Eu acho que tem que persistir nesse caminho, sempre há algo que aprimorar, né? É sempre possível fazer melhor, ampliar os canais de escuta da sociedade, mas eu acho que é mais
seguir intensificando o caminho do que fazer uma reviravolta e mudar radicalmente o caminho até agora seguido. O senhor já tinha participado da Semana do MP? Não. O que está achando do evento? Que já viu, já participou, vai participar? Eu participei numa mesa agora que eu, fui um dos palestrantes, adorei, agora ouvi Que debateu que tema? A minha palestra foi exatamente desafios do constitucionalismo, né? Falei junto com a Flávia, que é ouvidora do Supremo Tribunal Federal, numa mesa aqui com o Luciano Badini coordenando, que é promotor aqui de Minas Gerais. Tirando a minha palestra, foi adorável a mesa, né? E assisti agora também muito emocionado a Conceição Evaristo, de que eu sou um grande fã, acho que é uma das maiores escritoras brasileiras. O que o senhor traz desse evento, dessa participação da Conceição? Muitas coisas. Quer dizer, primeiro, eu acho que para avançar na agenda de direitos, não é só razão. A emoção é muito importante, colocar mentes, mas também os corações no lugar certo. E acho que a literatura pode nos fazer abrir os olhos diante disso, e acho que é um pouco os caminhos que a Conceição Evaristo, como outros escritores e escritoras, vem fazendo, ela de maneira muito destacada e muito especial, né? Quer dizer, projetar luz assim, sobre determinadas injustiças e nos fazer perceber, não só racionalmente, mas nos nossos corações, que tem coisas que tem que mudar. Muito obrigada pela sua presença aqui, pela sua participação e entrevista para a TV MP. Eu que agradeço. Muito prazer. Obrigada. A você que está nos assistindo, confira os outros programas da TV MP no nosso canal do YouTube, mpmg.oficial. Acompanhe também as notícias sobre o Ministério Público de Minas Gerais no nosso site e nas nossas redes sociais. Até breve.